Então, agora, para falar sobre o projeto Medicina Social Francesa do século XIX, significados e incorporações ao espaço da saúde coletiva brasileira, chama a professora Lígia Vieira do ISC. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu tenho que justificar porque esse projeto está no Observatório de Políticas para o Futuro, né? Por que a gente está olhando para o passado? Fiquei em dúvida quando nós trabalhamos nesse projeto. Esse é o meu projeto que eu renovei minha Bolsa de Produtividade e Pesquisa, e foi uma questão que surgiu do projeto anterior, onde eu analisei a gênese da saúde coletiva brasileira, que também cabe uma justificativa, porque eu nunca estudei a saúde coletiva, nem nunca tive estudos históricos. Então, eu tomei por objeto a gênese da saúde coletiva brasileira a partir de questões da linha de pesquisa da análise da implantação de políticas, das políticas de descentralização, que nós identificávamos que as políticas estavam mais implantadas em um município e não em outro. Por quê? E aí começamos a levantar hipóteses, será que aqueles médicos da equipe de saúde da família que implantavam mais do que os outros, tinham uma trajetória, tinham sido residentes de saúde coletiva, etc. Aí começamos a formular a hipótese que eles tinham uma trajetória predominante no campo da saúde coletiva. E com esse projeto eu fui fazer um pós-doutorado na França, no Centro de Sociologia Europeia, e o meu colaborador francês problematizou se existia ou não um campo da saúde coletiva brasileira, porque na França não existia. Então, eu transformei isso na pergunta de investigação que resultou no projeto. Esse projeto foi uma pergunta anterior do primeiro projeto, né? E aí eu tenho que primeiro, nesse percurso que eu aprofundei no estudo do referencial teórico do Pierre Bourdieu, então, eu identifiquei, eu quis trazer um pouco para você a importância da história para análise das políticas de saúde. Bom, os historiadores, existe um livro sobre as políticas públicas, que tem um capítulo de Gilberto Rochman, que ele sistematiza para os estudiosos das políticas públicas, a importância da história já é conhecida, né? Para não reinventar a roda, para identificar continuidades e mudanças, e para entender melhor o presente e pensar o futuro. Então, essas questões já estavam bem consolidadas entre os autores dos estudos de políticas públicas. Só que Bourdieu radicaliza isso, principalmente no seu livro sobre a gênese do Estado. Ele desenvolve, dialogando com historiadores, a importância da sociologia, que ele denomina a sociologia genética ou estruturalismo genético, para a análise do social. Ou seja, para ele, a gente não pode compreender o presente sem analisar a sua história, a sua gênese, por diversas razões, né? Então, em primeiro lugar, permite escapar da ilusão do nominal, a identidade do nominal. Ou seja, será que a estratégia de saúde da família, ela, ao ser introduzida na década de 90, era a mesma dos anos 50, dos programas de saúde, de medicina de família, dos departamentos de medicina preventiva? Permite aprender a lógica das rupturas e das transformações, bem como continuidades, as idas e vindas do processo histórico. Então, do ponto de vista das políticas, a todo momento a gente está se deparando com essa questão. É um recurso importante contra a ilusão da inovação e para a ruptura com o senso comum. Então, no início, nós começamos a adotar os estudos históricos como estratégia de ruptura com o senso comum, até ele se transformar num recurso metodológico dominante, né? Permite ainda lidar com algo que ele denomina o fechamento do espaço dos possíveis e aprender os possíveis mortos. Ou seja, no estudo da saúde coletiva brasileira ficou muito claro que uma série de possíveis foram criados naquele momento, com o projeto da reforma sanitária brasileira, com a ideia de uma medicina social vinculada à medicina social francesa do século XIX. Isso se perdeu quando nós
analisamos hoje os estudos de Jair Nilson, principalmente, parte disso se perdeu, não tudo, claro, né? Parte disso, então, essas possibilidades podem ser revistas. No momento que a gente quer rever a reforma sanitária hoje, é fundamental a gente analisar quais foram os possíveis que se fecharam, para evitar o que ele denomina de amnésia da gênese. Então, hoje, muitos de nós falamos saúde coletiva igual à saúde pública, porque essa gênese ela foi esquecida. Tem vários outros exemplos, né, E aí, essa busca da gênese não é a busca do originário no sentido do elementar, né, dos começos, mas é, digamos, o local, a emergência dos fenômenos sociais, o local onde as disputas estão claras, como foi o caso da tese do Jamassi, ele não está mais aqui, onde estava claro que o programa de alimentação do trabalhador era um programa de incentivo fiscal à alimentação do trabalho, até no nome, isso esqueceu. Todos nós falamos hoje no PAT, não no PIFAT. E, finalmente, busca da apreensão da lógica da gênese de uma lógica. Isso não é um jogo de palavras. Então, Bourdieu mostrou muito claro isso no seu estudo sobre a gênese do Estado, onde ele identificou que a lógica da gênese do Estado era a mudança da lógica da casa do rei para a lógica da razão do Estado, a lógica familiar para uma lógica impessoal, etc., né? Bom, e a medicina social do século XIX, o que é que tem a ver com isso, né? Porque é importante retornar a essas polêmicas históricas, no caso específico da medicina social. No estudo da saúde coletiva, eu comecei a me deparar com diferentes interpretações, por vezes contraditórias, onde essa ilusão do nominal aparecia. Né? Nas nossas referências, inclusive na minha, eu escrevi sobre isso, sobre a medicina social francesa. Isso está presente não só nos nossos estudos históricos, como nos estudos sobre os determinantes sociais, essa referência da promoção da saúde, essa referência é uma recorrência. Né? Isso está apoiado em Rosen. Rosen foi o historiador que nos orientou, ele faz essa formulação da relação da medicina social francesa com os movimentos revolucionários da Europa de 48. Mas a industrialização, suas consequências, e 3 autores importantes são citados por 9 entre 10 autores que escrevem sobre o tema. Jules Guérin, que foi estudado por Juan César Garcia, por Everardo, aqui, mais profundidade, mas os estudos de Villermé e Virchow, evidentemente, aquela frase célebre de Virchow. Na fase exploratória de construção desse projeto, eu fui ver quem era Jules Guérin e fui ver o artigo que ele publicou. Na verdade, ele era editor da Gazeta Médica de Paris, e haviam vários jornais médicos, quer dizer, não era um periódico científico, era como se fosse um boletim político, onde, nos dias da Revolução de 48, ele conclama os médicos a participarem do poder, do poder revolucionário. E aí ele formula que tudo isso que nós fazemos, que diz respeito ao público, a medicina legal, a higiene, etc., é uma medicina social. O Jules Guérin era um ortopedista que tinha, inclusive, aí eu procurei tudo que tinha sobre Jules Guérin na biblioteca Blum, lá da França, e descobri que ele era um ortopedista que tinha processo contra ele, porque ele cobrava, tinha clínica particular, cobrava. E ele publica esse artigo e depois tem um outro artigo que ele discute, que fica claro que não é uma medicina socialista, a medicina social. E, bom, e aí eu não pude continuar a pesquisa, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Villermé, para alguns pesquisadores, disseram, não, Villermé era um reacionário. Aí eu fui descobrir uma biografia sobre Villermé, que, na melhor das hipóteses, classificava ele como liberal. Né? Então, não era o revolucionário que a gente imaginava. Eu disse, puxa, a gente tem que esclarecer isso. E eu fui atrás para encontrar, digamos, o nosso ponto de vista, restaurar o nosso ponto de vista. Virchow, é claro, foi o revolucionário, que nós foi para as barricadas, etc. Mas Virchow foi o patologista. Sua contribuição foi
é na anatomia patológica, quer dizer... Eu também fiz uma residência de patologia, deve ter sido por isso. Bom, então eu disse, puxa, então eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E tem Foucault. Foucault veio a convite do grupo da UERJ e fez aquela célebre conferência que está publicada na Microfísica do Bourdieu, onde ele disse com todas as letras, toda a medicina moderna é social, etc. E meus entrevistados do projeto, todos diziam... não, ele era francês, não estava entendendo nada, e a gente tinha abordagem, quer dizer, só a Madel mesmo que incorporou na tese dela, e o Roberto Machado, é claro, né? Eu vou voltar a Roberto Machado. Bom, mas aí tem toda uma linha de historiadores franceses que analisam a medicina social como um movimento higienista, como ativistas da elite médica, um partido da higiene de ideologia predominantemente liberal, ou como expert do Estado. Esses dois historiadores, o Murard e o Zimmermann, dizem que a medicina social foi uma expressão formulada para dar um grande ar à polícia médica, higiene pública e medicina legal. Agora, tem uma linha que interpreta o movimento higienista como um movimento moral, né, que as causas da doença eram atribuídas à imprevidência, à dissipação, à libertinagem, sendo que o retorno à saúde passava pela reconversão às virtudes da ordem. Ou seja, é um pouco algo que a gente viu recentemente, né? Quer dizer, então, fenômenos recentes têm suas origens lá atrás. Né? Bom, então, nós interpretamos, não só nós daqui, mas da América Latina, como uma corrente de pensamento específica da América Latina, dos anos 70, como uma ruptura em relação à medicina preventiva e à saúde pública, embora guardasse algumas identidades com a medicina social europeia, claro, no sentido progressista, de identificação dos determinantes sociais da saúde e da articulação com o movimento reformista ou revolucionário, né? E tem interpretação de Roberto Machado, que apoiada em Foucault, né? Então, ele, a partir de uma definição teórica, ele interpreta, naquele belíssimo trabalho dele, os fatos ocorridos com medicina social, toda a intervenção da medicina no social, né? Aí a medicina no abstrato, eram os médicos, Bom, então, há controvérsias sobre esse significado da medicina social, né? Os referenciais teóricos oscilam entre finalismo histórico e determinação externa, e a sociologia de Bourdieu permite escapar, por um lado, da alternativa factual dos eventos históricos. Isso ele desenvolve muito no livro sobre o Estado, né, que, não desqualificando o trabalho dos historiadores de reunirem os fatos históricos, mas buscar articular os fatos históricos com as leis invariantes para explicar a atualidade, né? Escapar a alternativa entre análise da realidade apenas como produto das determinações externas, por um lado, e, como, por outro lado, apenas das interações subjetivas entre os agentes. E isso por meio de uma articulação da análise das trajetórias com as condições de possibilidade históricas. Pode passar. Ou seja, ele consegue o que muitos desejam, articular estruturas e subjetividades, né? Então, as perguntas... Então, quais são as perguntas? Então, eu me perguntei se existia mesmo algo depois de Jules Guérin lançar, porque eu não fui investigar, eu li assim, um número, uma tarde, vi isso. Então, é uma pergunta, eu acho que merece ser investigada, se existia mesmo um espaço, um movimento, como nós tivemos nosso movimento da reforma sanitária, com reuniões, com articulações, e se esse movimento se denominava medicina social ou higienista, como é que eles, nos seus boletins, nos seus... Quer dizer, eu vou estudar as revistas, mais revistas da época e os análises para ver como é que, concretamente, as trajetórias desses agentes, né, quais os pressupostos teóricos do programa de ação, o que é que estava publicado nesses... Né, existia e o que era esse movimento.
Em que medida, em que maneira e por que esses pressupostos foram incorporados aqui, né, na saúde coletiva brasileira. Então, seria o significado da medicina social francesa e sua incorporação, né, são as perguntas transformadas em objetivos. Pode passar. A metodologia, como ela é muito comum ao que Monique e a Sandra já apresentaram, eu vou trazer só alguns aspectos que elas não falaram, né? É um estudo sócio-histórico, a periodização é provisória, porque à medida que eu for fazendo o estudo, ela vai se modificando, a gente vai encontrando outros marcos, né? Entre 1929, o ano do lançamento dos análises, 1971, o ano da Comuna de Paris, que fecha aquele ciclo. 1800, aí já início já me corrigiu várias vezes nesse slide que eu apresentei lá e eu não consertei. Isso é ato falho. Tentou fazer uma comuna aqui. É claro, é 1871. Senão seria um estudo impossível. É o desejo de ter uma comuna nos anos 70. Bom, então, uma coisa que eu tô trabalhando agora com uma estagiária, Munira, e com a ajuda de Sandra e Jamaci, mas está... digamos, como operacionalizar o conceito de hábitos. A gente tem hábitos e luz e campo do ponto de vista empírico. No projeto do Espaço da Saúde Coletiva, a gente trabalhou muito isso a partir da trajetória, como Bourdieu fez, na distinção à profissão do avô, do pai, as diversas posições ocupadas, mas eu estou trabalhando os gostos e os desgostos. Claro que nesse estudo histórico eu não vou conseguir, como eu fiz nas minhas entrevistas, mas é algo que talvez eu possa desenvolver mais nesse trabalho, né? Claro, com as fontes possíveis. Bom, pode passar, porque eu acho que elas já falaram um pouco na metodologia, a relação entre as posições e as tomadas de posição. Então, eu vou analisar as trajetórias desses principais agentes, né? Villermé, Jules Guérin, do Châtelet, Virchow, porque tem muitas biografias de Virchow, né? E era importante também, e principalmente as revistas, outras revistas médicas, além dos análises da Gazeta Médica. Né? Então, existem as fontes, né? Factível o projeto, eu já situei até os principais números, pode passar. Né? Tem fontes bibliográficas sobre Virchow, sobre Villermé, pode passar, diversas. E, por fim, qual é a relevância para o observatório, para o estudo das políticas, né? Claro que o preenchimento das lacunas no conhecimento sobre a temática, ele vai auxiliar em algo muito falado, que é na reflexividade, quer dizer, você entender o espaço da saúde coletiva, além daqueles objetivos mais pragmáticos, ele ajuda a nossa reflexividade enquanto pesquisadores. Ajuda a gente a entender o nosso ponto de vista e a explicação que a gente está dando sobre as nossas investigações e as questões que estão em jogo no nosso campo. Auxilia a análise das políticas de saúde no país ao contribuir para a construção de um quadro explicativo capaz de apoiar as investigações sobre a implantação das políticas de saúde. E também a explicação sobre os obstáculos para a implantação das políticas de saúde pode fornecer subsídios para a operacionalização do SUS e das diretrizes da reforma sanitária brasileira. Eu fiz uma ginástica para mostrar a ligação, mas eu acho que... Por isso que, quando vocês forem ver a arquitetura do nosso observatório, eu pedi um puxadinho para o projeto.